Graça e paz, pessoal. Aqui quem está falando é o pastor João Júnior. Estamos aqui compartilhando nosso minuto de edificação, a qual nós estamos estudando o Evangelho de João. E hoje o nosso estudo é no capítulo 3. Então, sejam bem-vindos e vamos lá! O Evangelho de João, no capítulo 3, ele começa com a história de Nicodemos. Nicodemos era um dos chefes, diz assim o versículo de número 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Em algumas traduções vai falar principal. O que era ser um principal dos judeus? Imagine que existia um Supremo Tribunal dos judeus e Nicodemos fazia parte desse colegiado. Então ele vai ter com Jesus. E eu começo a observar algumas coisas. Qual que é o pecado que nós devemos evitar? É nos escondermos ou querer esconder a nossa vida com Deus. Nicodemos diz no texto que ele foi procurar o Senhor Jesus à noite, no versículo de número 2, porque ele tinha vergonha, constrangimento. Às vezes nós ficamos meio tímidos de nos apresentar como os cristãos, como povo de Deus. E isso é um pecado que nós devemos evitar, porque a Bíblia diz que se nós não confessarmos Jesus diante dos homens, o Senhor Jesus não nos confessará diante de Deus. Seguindo mais o texto, o Senhor Jesus vai falar que é necessário nascer de novo. Olha só, vamos entender um pouco a mente de Nicodemos. Nicodemos queria saber como que Jesus faria milagres, porque os milagres que ali estavam acontecendo, que estavam acompanhando Jesus, só poderia vir de Deus. E esse era o questionamento de Nicodemos. Então Jesus vai explicar que para que ele pudesse entender, ele precisaria nascer de novo. Tem coisas que o mundo não entende, o que a igreja vive, os milagres que a igreja vive. Por isso é importante nascer de novo. Não apenas para compreender os milagres, mas também para poder ter a vida, porque o texto vai dizer isso. E quem não nascer de novo não tem a vida. Porque o homem que nasce da carne é apenas um homem carnal, mas o homem que nasce da água e do Espírito, esse tem a vida de Deus. E seguindo ainda mais um pouco no texto, nós vamos encontrar Jesus declarando o texto mais famoso das Escrituras, que é o capítulo 3, versículo 16. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui nós temos algo muito interessante, que é o princípio, a chave da salvação. A chave da salvação está ligada primeiro porque Deus amou. Quem amou esse mundo? Esse mundo foi contemplado pelo amor de Deus. Ele amou, e amou de tal maneira que ele deu o Filho unigênito como uma oferta intencional para salvar todo aquele que nele crê. Olha que coisa fantástica. Eu posso te perguntar nesse dia, você crê no Senhor Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador da sua vida? Isso é que a Bíblia nos diz, que Deus nos amou de tal maneira que deu esse Filho unigênito, o Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto fala muito sobre Jesus e aponta a salvação. E no versículo 18 ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Que essa palavra que nós estudamos hoje possa ter abençoado a sua vida e você possa evitar todo pecado e caminhar junto com o Senhor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.